Olá pessoal, me chamo Marcelo Carvalho, sou professor de Química e vim explicar um pouquinho para vocês aqui sobre propriedades coligativas. É um assunto do segundo ano, tá? Depois do assunto de soluções, concentração de soluções, a gente estuda um pouquinho as propriedades coligativas. As propriedades coligativas são propriedades que envolvem o solvente e o soluto em uma solução, tá? E são elas, né? Pressão de vapor. A unidade que a gente trabalha em pressão de vapor é milímetros de Hg, ou seja, milímetros de mercúrio. Tonoscopia, também trabalhamos na unidade milímetros de Hg. Ebulioscopia, a unidade trabalhada é graus Celsius. Crioscopia, a unidade trabalhada é graus Celsius. E pressão osmótica, tá? Também trabalhamos em milímetros de Hg. Então, para essa primeira aula, eu vou estar explicando um pouquinho sobre a pressão de vapor. Tá? Vamos dar sequência aqui. Então, pressão de vapor, imagine um sistema, né? Que sistema que a gente vai imaginar? Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Eu estou imaginando esse primeiro sistema aqui, sistema 1, né? Onde eu tenho água dentro de um recipiente, e a temperatura dessa água eu vou considerar 20 graus Celsius. Então, a 20 graus Celsius é praticamente a temperatura ambiente. Tem moléculas de água na fase líquida, aqui, e moléculas de água na fase gasosa. Como a temperatura é bem baixa, 20 graus Celsius, a quantidade de moléculas na fase gasosa é pequena, mas elas existem, tá? Elas estão em equilíbrio com a fase líquida, num ambiente fechado. E a pressão de vapor, segundo a literatura, é em torno de 30 milímetros de Hg, tá? Para essa temperatura para a água. Aí vamos imaginar uma situação onde eu faço um aquecimento, né? Então aqui vai ter um aquecimento. O aquecimento é representado por esse triângulo, tá? Então aqui nós temos água novamente e podemos aquecer a temperatura que a gente achar conveniente. Eu vou colocar a temperatura de 100 graus Celsius, porque é a temperatura de ebulição da água em nível do mar, tá? Então, o que acontece a 100 graus Celsius? A 100 graus Celsius, ela começa a formar bolhas. Essas bolhas vão subindo e começa a água a se transformar de fase líquida para fase gasosa. E se eu deixar esse sistema acontecendo por um determinado tempo, vai ter um equilíbrio entre a fase gasosa de moléculas de água e a fase líquida. Vou entrar em equilíbrio e a pressão de vapor, medida num medidor de pressão, né, que a gente chama de manômetro, vai estar em 760 milímetros de Hg. Tá? Isso tudo vem de literatura, ok? Porque todo líquido ferve, ou seja, entra em ebulição a 760 milímetros de Hg. Ou seja, tem que romper essa barreira de pressão para ele começar a ferver, entrar em ebulição. Tá? Isso é em nível do mar, estou falando, ok? E cada líquido tem o seu ponto de ebulição. Para a água, o ponto de ebulição é 100 graus, tá? Então, percebam como a pressão de vapor, ela aumenta com o aumento da temperatura, tá? Então, já que eu estou explicando essa parte aqui para vocês, já temos uma definição, o que vem a ser a pressão de vapor, né? Como a gente pode definir pressão de vapor? Então, pressão de vapor é a pressão, né? Vou fazer devagarzinho aqui para escrever tudo certo. É a pressão dada por um gás em equilíbrio, aqui é bolinha, em equilíbrio com a sua fase líquida, né? Como a gente viu no exemplo ali em cima, com a sua fase líquida. No que, pessoal? O que está mudando?
O que está mudando é a temperatura, ó. Está mudando é a temperatura. Então, é numa determinada temperatura, tá? Então, essa é a definição para a pressão de vapor. Temperatura, ok? Então, a pressão de vapor aumenta à medida que você aumenta a temperatura do sistema. Então, vamos ver o gráfico para a água, né? Como ficaria esse gráfico para a água? Eu apontei ali que a 20 graus Celsius, né, tá fora de escala, né, por favor, tá em torno de 30. Então, a 20 graus Celsius em torno de 30. Então, aqui, ó, tem uma bolinha aqui, né? E a 100 graus Celsius, quando começa a ferver, ou seja, o ponto de ebulição, a 100 graus Celsius, volta aqui, tira isso aqui, tá? A 100 graus Celsius, o que vai acontecer? Vai entrar em ebulição. Entrando em ebulição, atinge a pressão de vapor de 760 milímetros de Hg. Então, tá aqui, ó. Passou um pouquinho fora aqui, mas considere 30 milímetros de Hg, 20 de pressão de vapor. Tá? Então, esse é o gráfico para a água. Então, o que aconteceu? À medida que aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Então, aqui já dá para a gente tirar uma primeira conclusão, né? Pressão de vapor versus temperatura. O que acontece com a pressão de vapor e a temperatura, senhoras e senhores? Aumentando a temperatura, aumenta a pressão de vapor, certo? Beleza, então dando sequência aqui, comparando solventes diferentes, como água, etanol e acetona. O ponto de ebulição da água, já falei ali em cima para vocês, em nível do mar, é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Do etanol, é em torno de 78 graus Celsius. Um pouco menor que a água. E da acetona, é menor do que do etanol, em torno de 45, 50 graus Celsius. Eu não me recordo bem o valor. Isso não é importante nesse momento. O importante é saber que é menor, tá? Então, vamos voltar para o gráfico e fazer o gráfico desses dois solventes. O etanol, 78 graus Celsius. Então, o etanol, vou considerar aqui 78 graus Celsius. Então, ele vai ferver mais ou menos aqui, 78 graus Celsius. E quando que ele ferve? Ele vai entrar em ebulição quando, pessoal, quando atingir 760 milímetros de Hg de pressão, né? Então, eu posso perceber que o ponto está acima do ponto da água. Logo, essa curva vai vir mais ou menos por aqui, ó, para o etanol. Tá vendo? Ficou acima da água, porque o ponto de ebulição é menor. Agora, vamos dar uma olhada na acetona. A acetona é 45 graus que vai entrar em ebulição. E quando entra em ebulição mesmo, professor, lógico, você já falou, professor, vai entrar em ebulição a 45 graus Celsius. Essa canetinha ficou muito grossa, né? Deixa eu dar uma diminuída nela aqui. Aqui, pronto. Ficou melhor agora. Vou apagar aqui. É tudo ao vivo, então peço um pouco de paciência para vocês. Então vamos lá. Vou pôr 45 graus Celsius para acetona. É quando ela entra em ebulição. E onde bate no gráfico? Sempre que atingir
a pressão atmosférica, que é de 760 milímetros de Hg. Então, eu posso concluir que essa curva vai estar por aqui, ó. Certo? Ok. Essa última parte não ficou legal. Vou tirar. Fazer de novo. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. O que a gente pode notar daqui, né? Que a acetona, por ter um ponto de ebulição menor, né? Menor, ela tem uma pressão de vapor maior do que todos os outros líquidos, né? Enquanto que a água, por ter um ponto de ebulição maior, ela tem uma pressão de vapor menor do que todos os líquidos. Então, é isso que a gente está comparando aqui, né? Relação pressão de vapor e ponto de ebulição, não é? Quanto maior a pressão de vapor, então vamos lá. Quem tem a maior pressão de vapor aqui? Né? Quem tem a maior pressão de vapor, por exemplo, a 45 graus. A 45 graus, eu vejo que quem tem a maior pressão de vapor, ó, 45 graus. A água tem essa pressão de vapor que bate mais ou menos aqui no gráfico. O etanol tem essa pressão de vapor que bate mais ou menos aqui no gráfico. E a acetona tem a pressão de vapor a 45 graus de 760. Então, a acetona tem a maior pressão de vapor a 45 graus. Na sequência, quem vem? Vem o etanol, né? Então, aqui é o etanol. Ou o álcool, né? Etanol é o nome IUPAC, é o nome oficial. Aqui, acetona, e aqui H2O, tá? Então, qual que é a relação que a gente está fazendo? A relação que a gente está fazendo é da pressão de vapor e ponto de ebulição, né? Então, quanto maior a pressão de vapor, menor será o ponto de ebulição, né? Quanto maior a pressão de vapor de uma substância, menor é o seu ponto de ebulição. Ok, pessoal? Vou encerrar por aqui, tá? Na próxima aula, eu vou falar sobre tonoscopia, ok? Primeiro, pressão de vapor, foi essa aula. A próxima é sobre tonoscopia, ok? Forte abraço!